Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os prezados irmãos, pode sentar um pouquinho. Nós ouvimos aqui as leituras. O Evangelho, neste segundo domingo da Quaresma, trata da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus chamou 3 dos seus apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João. São Tiago e São João eram os irmãos, junto com São Pedro. São Lucas diz que Jesus subiu a montanha para rezar. Interessante também, a gente vai ver quando a gente chegar lá no final da Quaresma e começar a ouvir os evangelhos, a gente vai ver que Jesus também na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, à noite, vai chamar esses 3 apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, e vai ao pé do monte do Jardim das Oliveiras para ali rezar. Então esses 3, eles vão ver sempre Jesus rezando, e ao Jesus rezar por causa de um motivo muito importante, eles serão testemunhas de cenas também marcantes e importantes. E agora nós temos essa aí da transfiguração de Jesus na montanha. Então nosso Senhor subiu, e o evangelista aqui, São Mateus, que nos diz, de modo simples, ali Jesus se transfigurou. Por quê? Porque assim, aquela pessoa, né, aquela figura que os apóstolos viam, de repente se mudou diante deles e se mostrou de um modo maravilhoso, que São Mateus fala que seu rosto brilhou como o sol, suas vestes ficaram brancas como a luz. E além do mais, eles viram um outro aspecto da visão, que apareceram para conversar com Jesus 2 personagens importantes do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E São Lucas faz notar que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre a sua paixão, sobre o sofrimento dele neste mundo. E eles viram então o rosto de Jesus como o sol, suas vestes brilhantes como a luz. Naquela maravilha, São Pedro fez uma pergunta a Jesus, dizendo assim: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Por que São Pedro falou assim? Diante daquela maravilha, ele não deve ter refletido muito, mas os comentaristas que conhecem as Sagradas Escrituras, eles dizem que deve ser por causa da festa das tendas, porque os judeus tinham uma festa importante, que vinha já lá do Antigo Testamento, do livro dos Levíticos, em que Deus tinha pedido aos judeus para lembrar o dia em que eles saíram do Egito, da escravidão, e foram em busca da terra prometida, levados por Deus, conduzidos por Deus. Eles tinham que morar em tendas, eles moravam em pequenas coberturas, com material que eles tinham, com galhos, com panos. E os judeus então todo ano faziam essa festa, em que eles passavam uma semana morando em tendas. Até hoje tem essa festa ainda entre os judeus.
Aí, naturalmente, São Pedro falou: Senhor, se o Senhor quiser, a gente faz aqui 3 tendas, uma para o Senhor, para Elias, para Moisés. Ficar ali uma semana junto com Moisés, com Elias, com Jesus, e dentro da festa em que Deus salvava o seu povo, tirando da escravidão do Egito. Eles também ouviram uma voz de uma nuvem que pousou sobre Jesus, e da nuvem saiu uma voz que disse: Isso é meu filho muito amado, no qual eu pus as minhas complacências. Ouvi-o. Colocar complacência quer dizer, se há alguém no mundo que Deus olha com bondade, é o seu filho, e é por causa do seu filho, em atenção que o seu filho fez, que o Pai vai nos salvar a todos e nos dar graças para todos. É importante que quando a gente reza, a gente se lembre disso, como faz a liturgia, que a gente vá sempre confiante nos méritos infinitos de Jesus, que agradou o Pai em nosso nome. E aí os apóstolos, ao ouvirem aquela voz, eles ficaram com medo. O evangelista fala que caíram com o rosto em terra, ficaram com muito medo. Que eles tiveram aquela visão, viram a voz do Pai e ficaram com muito medo. Só que Jesus, então, passada aquela visão, foi e os tocou, dizendo: Não tenham medo. Desceram a montanha e Jesus fez uma observação para eles, dizendo: Olha, não falem nada para ninguém sobre esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então, por essa frase aqui, não falem nada com ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, isso quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo estava preparando aqueles 3 para serem testemunhas e para reforçarem depois os outros, que na hora do escândalo, na hora de que eles começarem a ver Jesus sofrendo, que eles se lembrem que esse sofrimento é necessário. Jesus deve passar pela paixão para nos salvar. 3º dia, Jesus vai ressuscitar, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Meus amados irmãos, tiremos uma breve lição para nós dessa passagem do Evangelho. Acho que a primeira coisa que nós devemos pedir neste dia, nesta Santa Missa, pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, é que nós tenhamos um grande respeito, uma grande admiração, que nós tenhamos sempre uma grande disposição para ouvir Jesus, porque é o Pai que nesta visão falou para os apóstolos: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Eu pus ali o meu agrado, como está na nossa tradução. Vamos pedir a Jesus que Ele realize isso em nós, que nós sejamos seus amigos, que nós sejamos seus discípulos, que nós sejamos sempre atentos para ouvir o que Ele nos ensina, que a nossa vida seja uma vida guiada pelos ensinamentos de nosso Senhor. A nossa vida, meus amados irmãos, vai ser sempre guiada por alguma coisa. Quantas vezes os adolescentes tomam uma decisão? Até as crianças agora tomam, né? Aquele celularzinho, alguém ensinando lá, né? Só Deus sabe quem está ensinando essas crianças. Aí saem dali com uma decisão de seguir agora o modo de vida que eles ouviram alguém falar e agora eles querem seguir. Ainda que seja só para hoje, amanhã já não querem mais aquilo porque alguém falou diferente. Mas nós cristãos, apesar de tantas vozes nos convidando, nos aconselhando para seguir desse modo, agora você vai ser isso, agora você vai ser aquilo, agora faça isso, agora faça aquilo.
nós precisamos de pedir, por intercessão de Nossa Senhora, a grande graça de quem vai guiar os nossos passos neste mundo é nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas mais importantes da minha vida, todos os dias, devem ser feitas sob a luz daquele rosto, daqueles olhos de meu Salvador, de Jesus. Interessante Jesus ensinar, eu sou a luz do mundo. Então, de certa maneira, como Ele é um só com o Pai, Ele é a luz que ilumina todos os homens. Naquela montanha, Jesus mostrou para os seus apóstolos. Quando São João, por exemplo, escreve lá no começo do Evangelho, que Ele é a luz que ilumina todo homem, ele não está falando só porque Jesus tenha dito, mas porque Ele viu Nosso Senhor naquela montanha. Jesus mostrando ali raios da sua divindade. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude, meus amados irmãos. Quantas vezes a gente toma decisão e a gente não consulta Nosso Senhor? Aqui eu vi um programa, eu vi uma atriz me falando, eu vi um jogador de futebol fazendo. Eu vi agora um camarada que não tem temor a Deus me aconselhando, eu vou fazer os passos principais da minha vida, eu tenho que fazer o que Nosso Senhor me pediu. Por isso que no tempo da Quaresma, é um tempo assim, a gente se voltar um pouco para Deus. E antes de dormir à noite, por exemplo, se eu vou ler algo, vamos ler algum ensinamento de Jesus para eu dormir com aquilo? Não vou dormir depois de ter visto uma coisa suja, uma atriz que não tem respeito pelas coisas de Deus. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu vou primeiro ouvir Nosso Senhor e vou dormir depois de ter meditado, de ter lido uma passagem boa, daquele que é o Criador do universo, que é o meu Criador, que é o meu Salvador. Para isso que Jesus veio a este mundo, para que Ele, o Verbo de Deus, fale, me guie, seja o meu mestre, me ilumine, e por isso a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho, em que eu me agrado muito, ouçam-no, ouvi-o. Meus amados irmãos, quero também destacar duas coisas que aconteceram e com isso eu espero terminar com a ajuda de São Paulo. Quem apareceu ali? Apareceram os dois personagens, Moisés e Elias. Elias foi aquele grande exortador do povo de Deus lá no Antigo Testamento. No livro dos Reis aparece a história de Elias. Aquele grande exortador do povo para ser fiel a Deus. Só que nós precisamos disso. Por isso assim, ao menos ler alguma coisa, já que nem sempre aparece um padre na nossa casa dizendo: olha, não faz esse negócio errado não, faz o negócio certo. Nem sempre vai aparecer a nossa mãe, cheia de fé, dizendo: meu filho, não faça essa coisa, esse negócio desagrada a Deus, isso vai ser inútil para você. Isso não vai servir nada para a sua vida, além do mais, você desagrada a Deus, você vai perder o céu. Não aparece normalmente uma mãe para falar assim para a gente, a não ser alguns felizes, poucos, que têm uma mãe de fé. Então é preciso que eu mesmo faça isso. Mas nós somos chamados, sobretudo os pais, os mestres, os professores, a lembrar: olha, se eu não fizer aqui um papel de Elias, exortando esses jovens, exortando essas crianças, exortando essas pessoas que foram postas aqui na minha vida, no meu caminho, para que elas sigam um pouco mais a Deus, quem vai fazer isso? De vez em quando a gente não faz isso, né? Quanta gente não faz porque tem medo. Mas se eu fizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou entrar em encrencas. Mas é claro que você vai entrar em encrencas. Elias entrou. Elias teve que fugir para não ser morto. Quando ele exortava o povo a ser fiel a Deus.
Mas é preciso fazer. Como é que a gente vai ter medo de fazer uma coisa boa e vai se encher de coragem para fazer uma coisa errada? Sempre está na minha lembrança, uma vez, uma pessoa falando assim: olha, você não sabe o que sou capaz de fazer, né? Fazer coisa errada, porque alguém ia fazer uma coisa. Falei assim: meu filho, o que você é capaz de fazer muita coisa errada? Eu sei. Eu quero saber quando você vai ser capaz de fazer coisas certas, coisas boas, uma prática da virtude, prática da justiça, da humildade, da oração. Quando é que você vai ser capaz de fazer isso? Capaz de fazer coisa errada, a praia está cheia de gente assim. Mas quando é que a gente vai ser capaz de fazer uma coisa boa? E Elias, então, esse grande exortador do povo de Deus, para que ficassem fiéis a Deus. Nós precisamos assim, de pessoas assim. E devemos agradecer a Deus. Olha, um padre que me falou para eu deixar aquele negócio errado, graças a Deus. Uma mãe que me falou para eu deixar uma coisa errada, graças a Deus. Minha mãe era mãe, ela me ensinava o bom caminho. Senão eu vou cair no mundo. Porque nós sempre andamos guiados por mestres. Se nosso Senhor não for o meu mestre, ou Ele diretamente, ou através daquelas pessoas que Ele escolheu e colocou na minha vida, quem vai ser o meu mestre? Apareceu Moisés. Moisés é aquele homem que também numa montanha recebeu de Deus os mandamentos para que o povo praticasse. E por isso apareceu ali Moisés. Jesus é que instruiu Moisés, que o chamou, que o convidou e que lhe deu os mandamentos. Eu sei que esses dois personagens estavam falando, é isso que o evangelista destaca, estavam falando da paixão de Jesus, porque era necessário que o Filho de Deus abraçasse a cruz, nela morresse e depois ressuscitasse. Isso aparece na conversa com Jesus, sobretudo que Jesus fala para os apóstolos: não digais isso a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Isso quer dizer que nosso Senhor precisava de passar pela paixão. Mas Moisés estava ali porque ele é o homem por quem Deus nos deu a lei e que nós devemos praticá-la. São Paulo, por exemplo, nos recorda da importância da prática da lei de Deus quanto ao casamento. Por exemplo, não pecar contra a castidade. São Paulo nos recorda para que os cristãos que eles se afastem da imoralidade, para usar a expressão dele. Que os cristãos, portanto, se tiverem de se casar, que se casem, mas que não façam uma coisa contra a lei de Deus. A lei de Deus, nosso Senhor nos ilumina, nosso Senhor nos dá a sua graça, e a lei de Deus deve estar conosco. Tem uma frase que aparece no missal, logo no começo da quaresma, é que nós devemos meditar sempre a lei de Deus. Que pena que as nossas crianças, elas não são ajudadas a meditar sobre a lei de Deus. Aí nascem, crescem, sem essa educação. Elas meditam um monte de coisa, um monte de coisa. A criança fica o dia todo maravilhado com o negocinho. Mas os pais me falaram: essas ilusões, essas fantasias, elas não devem ser a ocupação principal da nossa vida. Nós precisamos ser educados para a prática da virtude, que os mandamentos de Deus nos direcionam para isso, para a prática das virtudes. Responsabilidade, o trabalho, perdoar o nosso próximo, não roubar,
não prejudicar os outros, não matar. É preciso que nós vivamos uma vida de família. É preciso que Deus tome o centro das nossas atenções durante toda a nossa vida, são os primeiros mandamentos. Aí sim, a gente pode descansar, mas isso tem que estar funcionando todos os dias da nossa vida. Feliz o pai, feliz a mãe que consegue educar suas crianças. Uma vez eu comprei uns 2 livrinhos, em que a autora dos livros dizia que hoje, se os pais não cuidarem, eles serão dominados pelos seus filhos. E é isso que acontece muitas vezes. Tu olha para a mãe, coitada da mãe. A criança faz dela gato e sapato. Ela não tem mais domínio sobre a sua criança. Eu cheguei até uma vez, uma criança me dizer assim, né, na minha frente assim, não, ninguém manda em mim, ninguém manda em mim. Eu falei, meu filho, se ninguém mandar em você, o que é que você vai fazer? E não pode ser assim. A criança assim, quem manda em mim é Deus. A criança começar a falar assim, meu Deus, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e quem manda em mim é o meu Senhor, é Jesus. Se eu ficar com gripe agora, eu posso morrer agora mesmo, se meu pai e minha mãe não me socorrerem. Eu preciso deles, eu preciso ser grato a eles. Eles não são os meus escravos, eles são os meus pais. E eu devo ter um amor, um temor por eles. Felizes os pais que conseguem educar os seus filhos. E sempre a gente vai conseguir colocando no coração das crianças que Deus em primeiro lugar e depois como Deus quer que nós vivamos neste mundo. E a gente ordena a vida toda. Chama-se a reforma da minha vida. A reforma de uma vida cristã, a reforma da vida de um homem se faz com os mandamentos da lei de Deus. Que é a vontade de Deus que nos criou e que sabe como é que nós devemos funcionar. Então, que Nossa Senhora nos abençoe nesse dia, nesse segundo domingo da Quaresma, que Jesus seja a nossa luz, que Ele ilumine sempre os nossos passos e que nós pratiquemos durante toda a nossa vida os mandamentos da lei de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.